Irmãos, nós podemos observar na nossa convivência que nem sempre todas as pessoas são capazes de compreender aquilo que nós estamos passando em determinado momento da nossa vida. Por mais que você seja claro nos detalhes, por mais que você explique para a pessoa, ela não está no seu lugar, ela não sabe de fato o quanto aquilo impactou você. Então nem sempre as pessoas elas vão entender os medos, entender os receios que nós criamos dentro da nossa mente e do nosso coração. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha o costume de participar junto aos meus irmãos, junto aos meus primos, que nos reuníamos sempre nas festas de aniversário, e aqueles que viveram nas décadas anteriores fizeram aniversário nas casas e juntava primo, e juntava família, e hoje em dia já não é tão forte assim, mas na nossa infância eu tive essa vivência. E existe uma brincadeira que nós fazíamos sempre, que para mim não era muito agradável, não era uma brincadeira que trouxe bons resultados para mim. Não sei como é que você conhece, se você já ouviu falar dessa brincadeira, mas na minha época, olha só, falando minha época, né? Na minha época ela se chamava gatomia. Não sei se você já ouviu falar, se já brincou disso. E a gente entrava então no quarto, todas as crianças, e alguém tinha que imitar o animal, e os outros tinham que descobrir quem que estava fazendo aquilo. E eu era o caçula da minha casa, então eu era um dos menores que estava sempre ali. E aí os meus irmãos, eles sempre davam um susto a mais, né, davam uma forçada na brincadeira, e aquilo que parecia ser algo inocente gerou em mim um resultado negativo. Por quê? Porque na minha infância eu comecei a ter medo de escuro. É algo que para mim era aterrorizante. Então eu tinha dificuldade de ir no nosso quarto, porque somos em 3 irmãos e nós dormíamos no mesmo quarto, e eu tinha dificuldade em dormir com a porta fechada. Para mim tinha que ter pelo menos um dedinho de luz vindo da sala de casa, porque aquilo para mim era desesperador. Mas nem todas as pessoas entendiam isso. Nem todas as pessoas entendiam o que era ter medo do escuro. E aí às vezes tinha gente que vinha e falava assim: não, o lugar que agora está escuro é o mesmo que estava claro agora há pouco, que você estava brincando, né? E no tentar convencer, as pessoas demonstram muitas vezes que elas não compreendem os medos que nós temos, elas não compreendem aquilo que nós passamos, ou a intensidade então que aquilo vem sobre as nossas vidas, né? O medo de criança parece algo simples, né? Você fala uma criança, imagina criança ter medo disso, né? Criança ter medo daquilo. E aí nós não estamos tentando nem entender o que essa pessoa, né, que essa criança é uma pessoa, ela está então passando. E para mim, conforme o tempo foi caminhando, eu assistia filmes, tinha novelas que tinham sons, tinham desenhos, e a minha mente na criatividade foi criando coisas. Então para mim o escuro era cada vez pior, porque daí eu imaginava que tinha coisas no escuro. Não tinha, mas a minha mente imaginava que tinha aquele som, que tinha aquele personagem, e aí era embaixo da cama, era dentro do guarda-roupa. A minha mente de criança foi longe. Mas fala isso para alguém hoje. Eu, graças a Deus, venci esse medo, tá? Não tenho mais esse problema. Mas existem alguns medos que nos acompanham na fase adulta. Medos que você teve quando você era criança, que você traz ele hoje com você, mas que ninguém sabe. Às vezes você não vai ter coragem de falar que você tem medo no escuro, mas às vezes você tem. E aí, aqui eu estou falando um medo que parece simples aos olhos dos outros, né? São medos que nós desenvolvemos, não sabemos lidar com eles naquele momento, e às vezes eles nos acompanham. Às vezes você não desenvolveu um medo na infância, mas você desenvolveu um medo na sua adolescência, de perder alguém. Desenvolveu um medo na fase adulta. E isso então nós trazemos para a nossa vida.
Você não fala sobre isso em alguns momentos, mas você vive eles. Eles aparecem naquela noite que você não dorme direito. Eles aparecem naquela dor de cabeça que surgiu e você não sabe por que ela está ali. Eles aparecem naquele momento onde você está com uma certa ansiedade, uma palpitação, e você não está entendendo por que você está daquele jeito, mas em muitos casos é por conta daquele medo que você tem, que para os outros é simples, para os outros é algo insignificante, mas que para você aquilo é grande, aquilo te atrapalha, né? Aquilo te impede de viver de forma normal, de forma tranquila, né? De desfrutar a vida em família, a vida no trabalho, às vezes a vida no trânsito, às vezes você deixa de viajar porque você tem medo. Porém nós vemos então que a pessoa chega para você e fala assim: viu, isso é pequeno demais, é simples, isso não resolve, né? Você continua com aquilo. E é por isso que nós precisamos entender e vamos olhar a palavra para nos ajudar com relação a isso. Quem é aquele então que nos protege, em quem nós podemos confiar e em quem nós podemos descansar? Vamos ver na palavra do Senhor que a constante proteção do Senhor, ela é vista sobre a vida daqueles que nele confiam. Convido você a abrir a palavra do Senhor no livro do Êxodo, capítulo 14. Nós faremos a leitura do versículo 15 até o versículo de número 25. Êxodo 14, do 15 ao 25, diz o seguinte, palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que vos sigam e entrem nele. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros e nos seus cavalarianos. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros e nos seus cavalarianos. Então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E iam entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era a escuridade para aqueles, e para este esclarecia a noite, de maneira que em toda a noite este e aqueles não puderam aproximar-se. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou em terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram qual muro à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os carros de Faraó, todos os cavalos de Faraó e os seus carros e seus cavalarianos até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, diante da Tua palavra, nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor ilumine a nossa mente, para nós entendermos a Tua palavra com toda a clareza, com profundidade, para que assim, ó Deus, a verdade da Tua palavra transforme a cada um de nós. Que o Senhor nos permita sair da Tua casa com mais fé, confiantes, com a paz do Senhor e assim conscientes de que o descanso pode vir sobre nós através dos Teus cuidados e da nossa consciência da Tua obra. É em nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Meus irmãos, a palavra nos traz então neste contexto a fuga
de um povo que passou anos em escravidão dentro do Egito. Os israelitas então sofreram na mão dos egípcios por um longo tempo e clamaram ao Senhor para que Deus então os tirasse daquela circunstância. Nós vemos que o Senhor, pela sua fidelidade, pelas promessas que havia feito ao seu povo, o Senhor, pela sua fidelidade à aliança que Ele estabeleceu com o seu povo, Ele então desperta o seu servo Moisés, para que Moisés então agora possa conduzir o povo em meio a todos os lugares que forem necessários, para que eles cheguem então à terra prometida, um lugar de descanso, um lugar onde a presença do Senhor traria a eles tudo o que era preciso para agora eles poderem servir ao Senhor. Quando isso começa a acontecer, nós vemos então o texto dizer alguns versículos antes que eles se deparam então com o mar. Nós temos aí um grande lago, de aproximadamente 11 quilômetros de extensão, e este mar é o mar então que traz para Israel o temor. Eles passam a ter medo nesse momento, porque acreditam que em meio a essa circunstância eles não sairão vivos. Eles vão morrer agora porque os egípcios vão alcançá-los, eles não vão conseguir então escapar dessa circunstância. De que adiantou sair do Egito para agora então morrer diante do mar? Isso começa a passar na mente do povo de Israel, e é nesse momento que o Senhor se revela, e Ele mostra a sua autoridade e o seu poder perante o seu povo. Logo no versículo de número 15, o Senhor responde a Moisés, e Ele então questiona esse povo: por que vocês clamam a mim e não seguem? Porque este povo está apenas então buscando, está apenas orando. Porque é que esse povo está apenas levantando sua voz ao céu e não está fazendo mais nada? Essa é a indagação que o Senhor traz então no versículo de número 15, colocando dois direcionamentos ao povo nesse momento: que eles inicialmente marchem, mas que através do seu líder ele levante o bordão que o Senhor então o concedeu, e ele faça com que esse mar, esse grande lago, ele se abra. É interessante então que o Senhor traz ao povo de Israel uma ordem antes mesmo que o milagre aconteça diante dos olhos deles. O Senhor está dando uma orientação a esse povo para que eles marchem, sendo que diante deles eles estão vendo as águas fechadas. Eles estão vendo ainda um grande obstáculo. Eles estão vendo algo que não os permite ver a esperança, não é palpável. É algo que para nossa lógica humana é impossível então de acontecer, porque você não vê todos os dias pessoas andando por sobre o mar. Você não vê todos os dias pessoas abrindo os mares para andar a pés enxutos. Na nossa lógica isso não acontece. Então Israel está ouvindo essa ordem de Deus agora a partir então de Moisés, e eles não sabem o que vem pela frente. Isso traz para nós uma direção muito clara da parte de Deus: ouçam a palavra de Deus e marchem. Porque pela fé nós somos capazes de dar passos em direção a lugares, em direção a circunstâncias que nós não somos capazes de ver que elas já existem pelo poder de Deus ou que existirão. Passos que nós somos capazes de dar apenas pela ação do Senhor ao nos conceder uma visão além daquilo que nós estamos vivenciando. Certa vez o Vinícius em casa acordou e ele estava chorando bastante. E o Vinícius estava tendo um pesadelo, por isso que ele estava então nervoso naquela manhã. E eu fui então tentar acalmar ele, e como a gente sempre tenta chegar para a criança, algumas vezes ignoramos
a realidade ou a intensidade do medo que eles têm. E aí eu simplesmente falei: se acalme, está tudo bem, já passou, né? Já acordou, né? Vamos tomar café, ou seja, vamos seguir a vida, né? E não funcionou. E aí naquele instante, eu me lembro então do Senhor me incomodar para que eu fechasse a porta do quarto, fizesse uma leitura das Escrituras com ele, orasse com ele para que o medo dele saísse naquele momento. Não é uma prática comum, mas naquele dia o Senhor me incomodou para que eu começasse a entender a maneira como o medo pode se desfazer na vida dos outros, principalmente ali do meu filho. E eu fiz isso. Peguei uma devocional que nós havíamos feito já, uma história que ele conhecia, fui recordando, pedindo ajuda para ele, então para ele lembrar os detalhes naquele instante. E ele sabia, mas ainda estava nervoso. E eu perguntei se eu podia fazer uma oração pedindo que Deus então trouxesse paz ao coração dele, porque a devocional falava exatamente disso, do poder de Deus sobre a nossa vida. E ele aceitou naquele instante. Ele, em vários momentos, ele já entende que ir ao Senhor em oração traz essa paz. Às vezes ele até nos pede, chega para mim ou chega para a Vânia e fala assim: faz uma oração por mim. É incrível de ver a obra que Deus faz, né? E nesse momento eu fiz a oração com ele. E aí continuamos a nossa rotina da manhã. Fomos até a mesa, né? Ele foi no meu colo porque ele ainda estava nervoso. E quando nós chegamos ali na mesa para tomar café, eu olhei para ele e eu falei: filho, tem um negócio no seu rosto aí. Aí ele queria saber, né? Todo curioso, o que era. Eu falei: tem um sorriso no seu rosto. Eu disse: sabe quem colocou esse sorriso no seu rosto? Eu falei: foi Deus. E essa consciência é algo que nós temos que construir, de que a paz no nosso coração, para nós marcharmos, para nós seguirmos na nossa vida em meio aos desafios que todos nós temos, ela vem através da ação do Senhor em nós, quando nós confiamos na sua palavra. Muitas vezes você ouve a palavra de Deus, tenho certeza que você já fez isso, porque eu também já fiz, de vir à igreja, de ouvir a palavra do Senhor, de estar no culto, de fazer até uma devocional em casa, mas você não confiar de fato naquilo e você continuar angustiado, você continuar ansioso, continuar sem conseguir dormir. Por quê? Porque muitas vezes nós sabemos o caminho, ouvimos a verdade, mas não confiamos. E a palavra do Senhor, ela traz para nós vários textos que todos nós conhecemos, pelo menos lembramos parte deles, né? Um deles está em Filipenses capítulo 4, quando ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, porém que sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas, orações, petições, ações de graça, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai guardar o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Não andem ansiosos, não andem ansiosos, né? Coloquem isso diante de Deus. Sabemos esse texto, né? Se você ainda não tinha escutado esse texto, agora você o conhece, ou seja, você ganha esse conhecimento, mas você vai juntando com outros textos da palavra do Senhor. Como é que inicia o Salmo de número 23? Você pode me ajudar? Todos nós em uma só voz, vamos lá? O Senhor e nada você sabe. Textos da palavra de Deus que nós conhecemos. Você une a outros versículos da palavra do Senhor, quando Paulo diz: orai sem. Veja como você sabe. Nós conhecemos. Mas é muito interessante, porque na hora da angústia, na hora da ansiedade, dá a impressão que nós não sabemos nada. Porque não são todas as vezes que nós então confiamos na palavra de Deus e nós descansamos de fato naquilo que o Senhor faz ou naquilo que o Senhor é. O Senhor é o nosso bom pastor. Ele vai cuidar de nós. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele vai cuidar de nós. Eu sei o salmo. Mas para eu poder descansar no Senhor, eu preciso confiar nessa palavra.
Por isso Deus então diz a Israel naquele instante: ouçam a palavra e marchem. Porque a ordem de Deus ela é muito clara para nós então podermos viver confiantes, podermos ouvir a palavra, e isso vai nos levar à obediência. E o texto então continua. É interessante que o texto então mostra para nós algo que nós não somos capazes de ver muitas vezes. Não somos capazes de entender com clareza o que está de fato acontecendo, porque a partir do versículo 19, você tem então a ação de Deus, que para eles era visível em boa parte, mas que para nós nem sempre se torna então tão clara assim. O texto então traz agora um anjo do Senhor, um anjo que já estava junto desse povo, um anjo que já estava à frente do povo, e que ele a partir desse momento, ele então se retira e vai para trás do povo, entre o campo dos egípcios e entre o campo dos israelitas. A nuvem que o Senhor traz então em meio a este momento, para uns era escuridão, para outros era claridade, para eles poderem enxergar onde eles estavam. Mas o que o texto diz para nós de uma forma muito clara é que durante esse momento, um não se aproximava do outro. A confiança na palavra do Senhor, ela me leva ao descanso. Ela vai me levar então a uma vida com o Senhor. E este descanso ele vem pela consciência que eu tenho do cuidado de Deus. Porque existem muitas coisas que Deus está fazendo que eu e você não somos capazes de ver, mas que nós compreendemos e acreditamos pela fé. Fé na palavra do Senhor. Porque o texto está mostrando que enquanto eles recebem uma ordem de Deus, que eles deveriam marchar, tomar uma atitude com base na fé que eles tinham na palavra do Senhor, Deus estava então agindo. Eles recebem o cuidado, eles recebem a proteção do Senhor de todos os lados. O Senhor está indo à frente quando é necessário, mas o Senhor está indo na retaguarda quando é necessário proteger então dos inimigos. E algumas vezes nós estamos passando por ansiedades, por angústias, conhecendo a palavra de Deus, e nos esquecemos que o Senhor é aquele que está indo à nossa frente, abrindo os caminhos. O Senhor é aquele que está indo à frente para poder então desbastar aquele obstáculo que está diante de nós, que muitas vezes está tentando nos impedir de servi-lo. Mas é o mesmo Deus que está indo à nossa retaguarda, trazendo para nós a proteção quando os inimigos, os opressores, eles estão se levantando para tentar nos atingir, para tentar nos impedir de viver, de servir ao nosso Deus. Mas a palavra do Senhor ela é muito clara. Durante todo aquele tempo, onde o Senhor havia dado uma ordem, eles estão seguindo em obediência, os egípcios não puderam então se aproximar do povo do Senhor. E os salmos nos lembram que isso acontece porque aquele que nos guarda é aquele que não dorme. Enquanto nós descansamos nas noites, enquanto nós estamos ali tentando recuperar as nossas energias para um novo dia de trabalho, o nosso Senhor está nos protegendo. O Senhor está protegendo as nossas casas de toda a maldade, de toda a violência. O Senhor está protegendo, preservando as nossas vidas, por mais que você não veja isso acontecer, mas o Senhor está presente, o Senhor está cuidando de nós, porque Ele não dorme. Mas ainda a palavra do Senhor nos diz na primeira carta de João, que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Pois a autoridade sobre a vida
é do Senhor. E aquele que conduz, aquele que direciona, é o nosso Criador. O texto então ainda diz que aqueles que são filhos de Deus, nascidos do Senhor, esses não pecam, ou seja, não permanecem pecando, não permanecem na desobediência. Então eles voltam ao Senhor quando falham, eles voltam a Deus constantemente para permanecer em comunhão com o Senhor. E aí sim, no caminho da obediência, estão longe daquilo que o maligno poderia fazer, da influência do maligno, porque eles estão submissos à palavra do Senhor, estão submissos a Deus. Em muitos momentos, o inimigo está tentando, mas Deus está impedindo. Em muitos momentos, o inimigo quer atacar a sua família, quer destruir a sua vida, mas o Senhor está impedindo, para que você continue de pé, para que você continue firme, para que você continue servindo em obediência, com toda a submissão à palavra do Senhor. Porque nada está acima da autoridade, da palavra e do poder do nosso Deus. Mas ainda o texto, ele nos diz a partir do versículo 21, então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento oriental, que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. A confiança me leva a descansar, porém ela em nenhum instante ela pode me impedir de continuar, mesmo diante dos obstáculos, a obedecer ao Senhor. Quando é que nós de fato vamos então experimentar a paz? Vamos ter consciência dos livramentos, vamos entender o descanso do Senhor, se nós não nos esforçarmos para viver fazendo a vontade de Deus. Longe do Senhor, você não tem consciência da vontade de Deus, da ação do Senhor, do poder de Deus sobre a sua vida, porque em pecado nós estamos distante de Deus. Nós não ouvimos o Espírito Santo falar, nós não entendemos com clareza o que Ele está dizendo pela sua palavra. Nós precisamos voltar, nós precisamos nos arrepender, precisamos abandonar o pecado para podermos então ter consciência de que Deus está ali e sempre esteve, de que Deus nunca deixou de olhar por nós, de que eu só tenho vida hoje porque o Senhor é misericordioso. E Moisés naquele instante, confiando na palavra do Senhor, obedece, estende a sua mão com o bordão e o mar se abriu. Aquilo que é impossível aos olhos dos homens acontece, e eles passam então a pés enxutos em meio àquele momento. Os israelitas obedecem ao Senhor e marcham. Os egípcios, por sua vez, querem derrotá-los e os seguem. Mas o Senhor, como o texto diz no versículo 24, alvorotou o acampamento dos egípcios. O Senhor agiu para que os inimigos não alcançassem o seu povo. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-los andar dificultosamente. O Senhor os confunde, o Senhor age, o Senhor estraga os carros deles, para que eles não consigam ter velocidade, para que eles não consigam alcançar, para que eles não cheguem próximo de Israel, até que Israel saia ileso daquela travessia. E isso acontece, até que o Senhor então faz com que aquele vento que estava passando, que abriu o mar, agora feche aquelas paredes de água que se formaram e destruam então os egípcios que estavam seguindo o povo do Senhor. A constante proteção de Deus, ela é compreendida quando nós estamos com Ele, quando nós estamos vivendo com o Senhor. Assim nós descansamos, vemos aquilo que o Senhor está fazendo, mas obedecemos ao nosso Deus constantemente.
Talvez você já tenha ouvido falar de muitas pessoas que sofreram grandes sustos na vida e elas não colocaram o livramento, o cuidado diante de Deus. A pessoa bateu o carro, mas o estrago não foi tão grande. Poxa, que bom que a velocidade estava baixa. A pessoa acordou sem gripe na manhã seguinte, que ela tomou um remédio. Ela falou, poxa, que bom que eu fui na farmácia para comprar aquele remédio. Muitas pessoas não têm consciência de que a vida, a saúde, o sustento, a preservação, elas são fruto do poder de Deus. Porque essa consciência da constante proteção do Senhor, ela vem quando nós estamos com Ele. Nada do que acontece na nossa história é por causa de nós ou para nós, mas é por causa do poder de Deus nas nossas vidas, para todos poderem honrar ao Senhor, glorificar ao Senhor pelo seu poder. Meus irmãos, ao longo da nossa história, nós carregamos medos. Talvez você tenha alguns que estão com você. Talvez você tenha alguns que você traz da sua infância, alguns você traz da sua adolescência, da sua juventude. Muitos desses nós criamos. Alcançamos a velhice. Qual é o medo agora na velhice que não tínhamos na infância? Medo da solidão, medo por vezes da morte. Passamos a ter uma vida agora que não é de solteiro mais, mas a vida a dois. E passamos a ter medo agora de não poder sustentar a casa, de não conseguir criar os filhos da maneira correta. Adolescentes, medo de estarem sozinhos e não serem aceitos, de quando chegar ao tempo da faculdade não saber o que fazer. Jovens, de não saber se terão alguém para caminhar com eles. Vários medos nós trazemos conosco. Eles surgem, alguns deles crescem dentro de nós, ao ponto de nos paralisar diante daquele grande mar e nos fazem impedir até mesmo de ver que o Senhor está conosco. Como é que nós podemos vencer tudo isso? Como é que nós podemos proteger as nossas famílias, ajudar as nossas famílias a superar os medos? A palavra do Senhor, ela diz que o povo de Israel, eles iriam então conhecer ao Senhor e eles iriam glorificá-lo. Os egípcios iriam ver e conhecer ao Senhor e iriam glorificar a Deus. Nós só podemos vencer tudo isso quando nós conhecemos ao Senhor. E quando o Antigo Testamento usa esta palavra, o conhecimento, do entender quem é Deus, ele não está falando de algo superficial, ele está falando sobre intimidade. Ele está falando de algo profundo, que nós podemos ter com o nosso Senhor, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós caminhamos em direção à verdade que o Senhor revela a nós. Portanto, que você saia esta noite entendendo que o cuidado de Deus jamais acaba, mas que através das Escrituras você vai aprender quem é o Senhor e vai ter consciência do agir desse Deus, porque através dela Ele vai te conceder a fé. Assim você vai colher descanso, assim você vai colher paz, assim você vai começar a vencer os quadros e os momentos de ansiedade que porventura você pode estar passando ao longo da sua vida. A partir desse conhecimento, dessa intimidade, que você sirva ao Senhor. Não impeça que qualquer obstáculo que possa surgir na sua vida venha então te impedir de obedecer a Deus. O trabalho ao Senhor, a vida a Deus. Ou seja, no constante, você está em casa, você está no ambiente de trabalho, você está na rua, você pode obedecer a Deus, porque o culto ao Senhor, a adoração a Deus, ela não acontece só neste ambiente, ela acontece em todos os momentos. E a obediência ao Senhor, então, ela pode ser feita em todos os instantes. E é na obediência que você vai ver o poder de Deus sobre a sua vida.
vai ver o agir do Senhor, os livramentos de Deus em meio a tudo aquilo que você está vivenciando, e ali você vai reconhecendo e exaltando cada vez mais ao Senhor pela autoridade da sua palavra e pelo poder que o Senhor revela a nós. Mas que assim você mantenha em seu coração a gratidão, porque é privilégio você poder ouvir as Escrituras com liberdade, é privilégio você entender a palavra de Deus, é privilégio você poder ter fé e caminhar para lugares que você talvez não saiba ainda o que você vai enfrentar. Isso é graça, é dom de Deus. Que o seu coração seja cheio de gratidão, para que você, em todos os lugares onde você estiver, independente dos obstáculos, você louve ao Senhor, você honre a Deus com sua vida e leve outras pessoas a esta mesma compreensão que você recebeu por meio das Escrituras. Eu quero convidar o grupo de louvor que vem à frente para nós louvarmos ao nosso Senhor, e convido a todos que estão presentes a se colocar em pé para nós cantarmos mais um cântico ao nosso Deus.